Olá, meu nome é Janari Júnior, sou contador e hoje eu vim aqui para a gente ter uma palestra sobre imposto de renda, né? Trazer para você um pouco de informação a respeito do imposto de renda 2026, alguns cuidados que devem ser tomados, né, durante o preenchimento. E essa palestra ela vai ser voltada para o YouTube, mas a gente vai fazer alguns cortes interessantes para fins de Instagram e outras redes sociais. Então vamos iniciar nossa aula, certo? Nossa administração. E aí eu quero já que vocês fiquem atentos, né? Já nessa possibilidade, né? Já nesse primeiro slide, que vai falar o tema, né? Imposto de renda sem ilusão, verdade, documento e responsabilidade. Essa palestra ela vai servir especificamente de alerta, né, ali para os contribuintes. Quem são os contribuintes? São todas as pessoas que vão fazer a declaração de imposto de renda, que vão declarar o imposto de renda esse ano e nos próximos anos subsequentes, né? Então, mensagem central da palestra: restituição não é promessa. A gente já começa por aí, tá? Então, meu nome é Janari Júnior, sou contador, trabalho com isso já tem um bom tempo, já tenho 14, 15 anos mais ou menos, e aí nós estamos aí trazendo para poder alertar você, contribuinte, para não cair em golpes e não cair na malha fina, obviamente, né? Então vamos seguindo viagem aqui. No imposto de renda, o problema não é pagar o imposto, certo? O problema é mentir para tentar pagar menos imposto ou tentar restituir mais. Qual é a problemática aqui? Hoje, nós temos uma cultura, o brasileiro tem uma cultura de não querer pagar imposto, né? E aí, existe o imposto de renda já há muito tempo. E aí tem pessoas que se perguntam por que eu tenho que pagar mais imposto ainda pela minha renda. E aí a gente vai explicar mais ou menos como é que funciona o cálculo, né, para você entender. Então, basicamente, nessa mensagem central, no imposto de renda, o problema não é pagar imposto, o problema é mentir. Porque a mentira, a ilicitude, né, os problemas de inventar despesas, que a gente vai conversar sobre isso, que eu estou frisando muito sobre isso, inventar despesas, inventar o jeitinho brasileiro para tentar fazer que o cliente, né, o contribuinte restitua ou paga menos imposto, é totalmente ilegal. Então aí a palestra ela é visando esse tipo de pessoas que acreditam nessas pessoas que ficam ludibriando, né, e saber como é que funciona realmente e seriamente uma declaração do imposto de renda, né? Então o contexto aqui do IR, o imposto de renda, é cálculo, mais a documentação, mais a realidade. Então, sem mágica nenhuma, sem aposta e sem maquiagem de informação. Porque se você fizer isso, se você der aquele jeitinho brasileiro, aquela pessoa que está lhe prometendo uma restituição, aquela pessoa que está lhe prometendo que você vai pagar menos imposto, né, vai dar um jeitinho que não precisa do comprovante, ela está te encaminhando para um caminho que possivelmente vai te dar uma dor de cabeça lá na frente, tá? Então vamos continuar aqui. Sinal de alerta: cuidado com promessas de restituição fáceis, né? Primeiro de tudo, cair na malha fina. Sua declaração, né, quando ela é feita, ela vai ser cruzada com outras informações que de diversas outras instituições já tiveram passado, principalmente as empresas. Por exemplo, se você for assalariado, ela vai já transmitir, né, as declarações referentes, né, hoje, antigamente era a DIF, hoje é o E-Social, né, que fica a cargo de enviar essas informações para a base da Receita, né. No caso de despesa médica, hospitais, plano de saúde, nós temos uma declaração chamada de MED, que é uma declaração específica para empresas e instituições de saúde, né, que vai as informações das despesas de saúde daquele cliente, daquele paciente, melhor dizendo. Nós temos aí várias outras declarações bancárias, né, a Decred, né, tem a E-Financeira, são informações que a malha, né, que o fisco já tem sobre o CPF, né, sobre o contribuinte. Então, quando esses dados são cruzados e aí há essa promessa de restituição, aí o que acontece? A pessoa que está fazendo o imposto de renda vai lá e inventa uma despesa médica, por exemplo. E aí a Receita não existe lá na declaração vamos supor, de uma clínica, aquela despesa médica.
E aí ela vai jogar a declaração desse contribuinte na malha para tentar, para fazer que o contribuinte se justifique porque ele lançou aquela despesa, certo? E aí é o primeiro problema. Segundo problema, restituição bloqueada, certo? Nós vemos aqui o valor que você esperava receber de restituição, nesses casos de golpe, de que você acredita que que alguém vai fazer sua declaração e por algum motivo, por algum milagre vai fazer você restituir ou pagar menos imposto, né, vai acontecer algum bloqueio. Bloqueio no CPF, vai cair na malha fina, vai ficar suspenso até ser regularizado. E aí você pode ser multado nessa história. E aí para quê? Quando acontece isso? Eu fiz a declaração, caí na malha, mas eu tenho um documento que comprove. Aí é outra história. Você vai ter o prazo para você fazer a sua defesa. Mas quando é inventada a despesa, você não vai ter nenhum comprovante, nenhum documento que comprove aquela despesa, aquela dedução com educação. E aí a Receita ela vai te notificar e te multar, né? E as porcentagens são altíssimas, né? Multas e juros são pesadíssimos, né, para imposto de renda. Eu já vi casos de 8 mil de multa, tá? Por falta de... por fazerem esse tipo de promessa, né? E a pessoa cai, acredita, passa primeiro ano, passa segundo ano, terceiro ano, quando vai chegando no quinto ano, a Receita vai e faz uma malha. E aí e aí a pessoa vai ter que retificar e recolher esses impostos, né, em atraso, a multa, né, juros e assim vai. Então, promessas do tipo, conte comigo para você sempre restituir, ou eu dou um jeito de aumentar a tua restituição, vão colocar você em risco. Então tenha muito cuidado com pessoas que se dizem profissionais e se dizem entender do assunto, quando o assunto é imposto de renda, tá? Responder por fraude. Além disso, o ônus de responder pela declaração não é quem está fazendo, ou seja, não é o profissional, entre aspas, né? A pessoa que está fazendo a declaração é o contribuinte. Quem vai pagar o pato é o contribuinte. Então é você, contribuinte, que está assistindo esse vídeo, né, e que aceita esse tipo de promessas fáceis, né, que você está sendo ludibriado, na verdade. Esse vídeo essa palestra é mais para alerta, né? O seu CPF é que vai para a Receita e o seu CPF que vai responder legalmente por essas informações falsas, né, por essa fraude fiscal, né? Isso vai se tornar um crime fiscal, porque é uma sonegação, é uma invenção de despesa, é uma tentativa de fraude, perfeito? Continuando. Por que algumas pessoas recebem restituição e outras pessoas pagam imposto? Agora eu vou explicar para vocês. Para a declaração de imposto de renda, existe de caso para caso, certo? As restituições, elas acontecem geralmente quando há a devolução do imposto que é pago durante um ano. Como assim? Vamos lá. Eu trabalho de assalariado e aí eu tenho um salário que ele é acima da isenção do imposto de renda. No meu contra-cheque, ele vai vir lá uma porcentagem retida na fonte. Ou seja, ela vai ser retida na fonte e vai ser repassada para o governo. E aí, quando eu vou fazer a declaração do ajuste anual, a declaração do ajuste anual ela vai fazer o cálculo de todas as minhas rendas, de todas as despesas médicas reais que eu tive, despesa com educação, se eu tive dependente, previdência privada. E aí ela vai ver se eu paguei a mais imposto retido do que deveria. Quando acontece esse pagamento a mais, essa retenção na fonte a mais, e aí eu tenho despesas médicas, despesas reais, né, de educação, tenho dependentes, tenho condições de abater o imposto ou aumentar a restituição, aí eles vão me devolver a título de restituição, né, esse imposto que foi pago a mais. Não, então a restituição ela não é um presente da Receita, tá? É a devolução do imposto pago a mais. Então nada mais é do que isso. Se você reteve mais na fonte, né? E a Receita, quando vai fazer o ajuste anual, viu que você pagou mais imposto que deveria, ela vai fazer a restituição, ela vai te devolver o imposto que você pagou a mais. É por isso que acontecem as restituições. Geralmente, não é sempre, mas a maioria dos casos acontece quando a pessoa tem só um vínculo, né, de renda. E aí ela retém na fonte, né, determinada alíquota,
e aí possivelmente se ela tiver despesas médicas, enfim, as verdadeiras documentações para deduções de imposto de renda, aí ela vai ser restituída. Nem todo caso acontece, mas a grande maioria, quem tem um vínculo, né, geralmente ela restitui alguma coisa, se reteve na fonte, certo? Avançando aqui, e agora por que alguns precisam pagar imposto? Mediante o que eu já expliquei, né, o imposto a pagar na declaração de ajuste anual do imposto de renda, ela vai aparecer quando, durante todo o ano, esse contribuinte pagou menos imposto do que deveria. Caso acontece, muitas das vezes, quando tem uma retenção insuficiente. Por exemplo, quando eu tenho duas fontes de renda, e aí essas duas fontes de renda, os valores dos salários que eu recebo são bem acima da isenção, porém, cada fonte de renda ela vai reter uma porcentagem, né, uma alíquota que a gente chama, separadamente. Ela não vai somar essa renda para poder recolher o imposto total. Só vai acontecer isso na declaração do imposto de renda. Aí o que acontece? Ela retém o imposto de renda na fonte de cada fonte pagadora separadamente, com uma alíquota mais baixa por causa do valor do salário, né? E aí, quando é jogado na declaração de imposto de renda, ajuste anual, essa renda ela vai ser somada e a alíquota do imposto ela vai ser jogada em cima da soma. E é por isso que muitas das vezes dá imposto a pagar, porque o contribuinte contribuiu menos, né? Menos do que deveria. E aí ele vai fazer o ajuste do pagamento do imposto que falta pagar na declaração de imposto de renda. Claro, salvo que se ele tiver benefícios, obviamente, se ele tiver despesas médicas, se ele tiver dependentes, né? Nós temos uma lista de dependentes que pode entrar no imposto de renda, deduções com educação, né? Tudo comprovado, né? Previdência privada. E aí ele pode sim reverter a situação dele. Ele pode ter um imposto a pagar e depois virar um imposto a restituir, ou simplesmente, né, baixar mais o imposto, né? Porque nós temos duas opções na declaração, que é a de desconto simplificado, né? Não leva em consideração as deduções, e a por deduções legais. Então a gente vai optar ali, na hora que vai fazer a declaração, o preenchimento, pela melhor opção para o cliente, tá? Então, a declaração vai funcionar como um acerto de contas, ou seja, por isso que ela é chamada de imposto de renda, o ajuste anual, né, dependendo da competência. Se você pagou o imposto a mais, você vai receber de volta a restituição, mas se você pagou a menos, você precisa pagar a diferença, né? Por isso que às vezes dá imposto a pagar. E aí, vamos lá, o que é que vai levar em consideração esses rendimentos? O que é que vai levar em consideração para eu poder saber se eu vou ter imposto a pagar ou a restituir? Primeiro, rendimentos diversos. Quais são eles? Rendimento de salário, prolabore. Prolabore, quem não sabe, é um salário específico para sócios de empresa, né? Como se fosse uma distribuição ali, um salário destinado para um sócio de empresa, tá? Aluguéis, comissão, renda extra que não foi retida na fonte, múltiplas fontes pagadoras, ou seja, eu tenho vários empregos, trabalho, sei lá, vamos lá, prefeitura, trabalho no estado, aí são vários vínculos. Então aí cada um, se o meu salário for acima da isenção, obviamente vai reter ali o imposto na fonte. Possivelmente, se eu não tiver essas despesas, aí eu vou ter que pagar imposto, né? Mas aí é caso para caso. Baixa retenção do imposto de renda. Situação onde houver pouco ou nenhum imposto retido durante o ano calendário. Geralmente dá imposto a pagar, tá? Trabalho autônomo. Se não for feito o recolhimento dentro do Carnê-Leão, outro vídeo a gente explica o que é o Carnê-Leão, vai dar imposto a pagar. É sempre assim, né? Menos despesas dedutíveis, né? A falta de comprovante de saúde, de educação ou previdência privada para bater no cálculo final. Então, se você não tiver essas despesas dedutíveis, possivelmente, né, vai dar imposto a pagar e você não vai ter condições de abaixar ali o valor do teu imposto que tu vai ter que complementar ali no pagamento. E o aumento da base tributável. Todo ano tem isso, né? Aumenta salário mínimo, mas não tem um ajuste da tabela do imposto de renda. E aí, né, nós temos aí esse problema, né? Que muita gente se compara, ano passado eu restituí mais, né? E esse ano eu estou restituindo pouco. Por quê? Porque teve também a variação, né? O aumento da base tributável, ou seja, todo ano sai um salário mínimo, as bases do imposto de renda não são alteradas, as alíquotas, né? Então aumenta o salário mínimo,
Consequentemente, a retenção na fonte ela vai diminuir. E aí, possivelmente, a tua restituição ou o teu imposto a pagar vai dar maior. Tá? Então, a retirada de valores, resgate ou outros rendimentos podem elevar a base de cálculo tributável, né, na situação do pagamento de imposto na hora do imposto de renda. Perfeito? Por que a restituição muda de um ano para outro? Vamos lá. Muita gente compara a declaração atual com a do ano anterior. E isso é muito errado. Certo? Por quê? Porque cada ano tem suas especificações. Vamos lá. A Receita Federal ela vai calcular cada ano de forma independente. Ou seja, ela não vai levar em consideração, por exemplo, esse ano que a gente está declarando de 2026, referente ao 25, o referente ao 24. Tá? Porque foi outra realidade. Né? Vamos lá. A restituição ela pode mudar porque a vida financeira muda. Como assim? Quais são os exemplos que eu posso dar para você de mudanças financeiras que podem alterar no imposto de renda? Primeiro, a tua renda pode aumentar, né? Promoções, aumentos salariais, né? Receber a mais, tudo isso vai alterar a questão da restituição ou da imposto a pagar. Menos imposto retido, eu falei aqui agora há pouco, aumenta a tabela do imposto do salário mínimo, diminui a retenção na fonte, certo? A tabela da retenção na fonte. Então, possivelmente, se você tiver imposto a restituir, né, vai ser menor. Se você tiver imposto a pagar, possivelmente vai ser maior. Menos despesas dedutíveis. No ano eu não tive despesas com saúde, não tive nota fiscal, não tive nenhuma comprovação que eu tive despesa com saúde, educação ou previdência privada para me poder fazer a dedução. E aí, possivelmente, se no ano anterior você restituiu, esse ano você vai pagar. Perda de dependentes, nós sabemos que filhos, né, até 24 anos, eles entram, né, se eles estiverem cursando ensino superior, eles entram como dependente. Tem uma série de listas de dependentes. Né, e geralmente esses filhos ficam mais velhos, então eles saem da dependência da declaração e aí também dá essa questão desse impacto aí na mudança de um ano para o outro. Mais fontes pagadoras, por exemplo, eu trabalho uma fonte de renda no ano, no outro ano eu vou trabalhar em duas fontes de renda. Vai acontecer a situação que eu falei para vocês, né? A retenção separadamente. Então, eu vou receber mais, então possivelmente, né? Ou eu vou restituir mais, dependendo das questões das despesas dedutíveis, ou eu vou pagar mais imposto. E outros rendimentos, né? Vai entrar aluguel, comissões, prolabore, rescisão, férias. E aí tem alguns rendimentos isentos também que entra, mas não vai para cálculo de imposto. Perfeito? Então, a restituição muda porque a vida financeira muda. Certo? Continuando. E aí nós vamos entrar no período de inventar despesas. Né? Tem muita gente que está nessa situação. Tem duas fontes de renda, dá imposto a pagar, e aí não quer pagar imposto ou quer diminuir o imposto. O que é que ele vai? Vai procurar uma pessoa que já vai começar a prometer coisas que não pode ser feito. E aí eu vou te dar o alerta. Não faça inventar despesa. Se a pessoa que está fazendo a sua declaração de imposto de renda, né, ela lhe disser que vai dar um jeitinho em relação a inventar, lançar gastos médicos, educacionais ou com dependentes que nunca existiram, não faça isso. Porque pode ser que nesse ano não caia, mas a Receita ela tem 5 anos para cobrar e ela cobra com juros e multa. Tá? Usar recibos falsos, isso é falsidade, isso é crime. Apresentar documentação sem lastro financeiro ou de serviços não prestados. Tá? Então, isso é um perigo muito grande. E aí, qual é o certo a fazer? Guarde os comprovantes. Fiz uma consulta médica. Nós sabemos, uma normativa agora que saiu da Receita Federal, agora as prestadoras de serviços são obrigadas a emitir a nota fiscal eletrônica pelo Portal Nacional. Então, educação, saúde, você vai se consultar com um médico, por exemplo, ou com um dentista, eles vão emitir uma nota fiscal e aí você vai guardar essa nota como comprovante para poder você fazer a sua declaração e ter a despesa dedutível. Né? E aí, quando esse ano nós estamos tendo um problema muito grande com a questão da pré-preenchida. A própria Receita ela admitiu que o cruzamento de informações das empresas, das clínicas, dos bancos, né, profissionais de saúde e outras bases oficiais, eles estão com problema na hora, né, na importação da pré-preenchida. Então é muito importante que a gente, até o final do prazo, até dia 29 de maio, confira
né, essas importações. E aí, revisando todas as informações. Ah, eu fiz a declaração agora, não puxou uma despesa médica. Tá, beleza. Aguarda mais um pouquinho, pode ser que caia depois. Se você vê que lá está chegando dia 29 e não cai, mas você tem o comprovante, você lança. Agora, se você não tiver o comprovante, não lance. Não lance porque você pode cair na malha, tá? Desconfie dessas promessas. Que promessas? Não caia em ofertas de restituição garantida, porque cada caso é um caso, certo? Então, essas pessoas que querem fazer por valores muito baratos, né, não tem capacidade técnica para fazer, não tem conhecimento técnico para fazer, então você tome cuidado, porque isso vai lhe dar uma dor de cabeça e possivelmente ele não vai querer arcar com as despesas, quem vai arcar é você, porque você é o contribuinte, tá? Busque profissionais adequados, ou seja, um contador ele trabalha justamente nessa área. Nós entendemos como a Receita Federal cruza informações. Nós temos nós estudamos não só, né, para a questão do imposto, mas nós entendemos como funcionamos, né? Pelo menos a grande maioria, né, dos colegas contadores tentam trabalhar de forma honesta, né? Claro que tem os profissionais que são, né, digamos, vamos falar, ser sinceros, que tem profissionais que não são qualificados, mas buscam uma orientação de pessoas que entendam do assunto, tá? Então tem muitos que entendem do assunto. Então não vá se iludir por preço. Faça o correto. Se der imposto a pagar, pague o seu imposto. Se der imposto a restituir, graças a Deus, você vai restituir o seu valor. Tá? Então faça o correto. Não invente despesa, não faça nada que possa tirar a sua paz lá na frente. Perfeito? Vamos avançar? Responsabilidade e transparência. A documentação, a declaração do imposto de renda, nada mais é do que uma responsabilidade do cidadão brasileiro, e qualquer cidadão, na verdade, né? Mas principalmente nós estamos falando no Brasil, e aí tem que ser transparente, né? Nós sabemos que a Receita ela não é muito transparente com o nosso contribuinte, estou falando como contribuinte, mas quando nós evitamos esse tipo de coisa, esse tipo de fraude, quando nós combatemos esse tipo de fraude, quando nós fazemos o certo, né? Mesmo sabendo que a carga tributária, mesmo sabendo que às vezes é muito injusto, né? A gente tem condições de botar a cabeça no travesseiro e saber que nós estamos saindo com um resultado bom. Em que sentido? Em ter paz de espírito, né? Em saber que a Receita Federal não vai te prejudicar, não vai te notificar, você não vai responder uma ação, não vai ter uma dor de cabeça, porque uma dor de cabeça é muito grande para responder uma malha fiscal, entendeu? Então, principalmente quando é invenção de despesa, tá? Então, restituição menor não significa erro. Não compare a sua declaração anterior com esse ano. Por quê? Porque pode acontecer, como eu falei, uma mudança financeira. E aí, cada caso é um caso. Ah, meu colega trabalha comigo, restituiu mais do que eu. Mas aí o caso dele é diferente. Pode ser que ele tenha um dependente, você não tenha. Pode ser que ele tenha despesas médicas e você não tem. Pode ser que ele tenha plano de saúde e você não tem. Então, tudo isso vai alterar no valor, né? Imposto a pagar não significa erro, tá? Às vezes o pessoal tem um costume, né? Os contribuintes têm um costume de ir fazer a declaração, aí dá um imposto a pagar. Ah, mas tá errado isso. Eu não sei o que, não sei o que. Não, calma lá. Se você tem todos os comprovantes, informe de rendimentos, importou pelo Gov, conferiu, não tem despesa médica ou tem despesa, lançou, deu imposto a pagar, possivelmente, né, se não for alimentado corretamente, por erro de digitação, obviamente, né, mas se tiver tudo conforme está lá na pré-preenchida ou no informe de rendimentos, não significa erro, né? Você realmente vai ter que pagar aquele imposto. E o resultado ele vai refletir na realidade fiscal. Então, o certo, se realmente der imposto a pagar, você parcela, dá para parcelar de 8 vezes e você paga o imposto. Se não for, se for a restituição, vai cair lá na sua conta. Então, declare certo, evite a malha fina e durma tranquilo. Esse é o lema que eu digo de um profissional que entende do assunto. Então, essa palestra é de mais de responsabilidade e transparência, não só para os contribuintes, para não cair em golpes, porque tenho visto muita gente prometendo coisas baratas demais e entregando resultado de menos. E aí também falta de ética profissional. Também a gente vê muitos profissionais
sendo, digamos assim, não indo pelo lado da ética, não trabalhando conforme deve ser feito, fazendo esse tipo de situação, inventando despesas. Não só despesa, né, mas tentando ludibriar para poder captar o cliente ali, né, enganando o cliente. Pode ser que passe esse ano, mas ano que vem você pode prejudicar o cliente. E aí você não vai querer arcar com a responsabilidade. Quem vai arcar é o cliente. E não é barato, tá? Então tome cuidado. Tenha a responsabilidade, falando para o profissional, né? Como profissional contábil, falando para os colegas profissionais. Não fugindo da ética, para nós termos cuidado ao fazermos, né, essas declarações, ao termos o nosso nome em jogo, porque quem está fazendo ali está fazendo com responsabilidade. E tem gente que não tem responsabilidade de fazer, só quer ganhar o dinheiro, né? E nós, contadores, nós temos que mostrar que nós somos importantes na profissão. Que nós somos a diferença. E que a contabilidade, ela é sim um motor que gera, né, muitas, né, ferramentas para poder ajudar os contribuintes, não só os contribuintes de pessoa física, no caso de declaração de imposto de renda, mas também os contribuintes, né, empresários e tal, não vá cair nessas mentiras dessas pessoas que tentam ludibriar você, certo? Então, a minha mensagem é essa, espero que você tenha gostado dessa tentativa de explicação bem breve, né? Vou tentar fazer alguns cortes para o Instagram e espere mais palestras, mais aulas para você aprender mais sobre esse assunto e outros assuntos que vão vir. Reforma tributária para os municípios, mudanças, né, como acessar portal de serviço, etc. A gente está preparando aí um bocado de material para poder você, estudante, você contribuinte, assistir, né, e ter conhecimento para poder você não cair nessas ciladas que acontecem e vão aparecer para você. Que Deus em Cristo abençoe você.